Boa tarde, é uma alegria ter a sua companhia. Começando para todo o Brasil o programa A Vida em Foco, o nosso programa de todas as tardes aqui pela TV Evangelizar, que é transmitido via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Então sinta-se muito bem acolhido você que me acompanha nesta quinta-feira, porque hoje tem muito assunto interessante aqui para você. Primeiro deles, eu diria assim que importantíssimo nós falarmos sobre os benefícios da felicidade. E olha que a felicidade já é até uma ciência hoje em dia, então nós vamos entender um pouco mais sobre esse aspecto e para isso eu vou receber aqui o Henrique Bueno, que é especialista neste tema felicidade. Também vamos falar sobre intercâmbios, então você que tem alguém que tem em vista fazer um intercâmbio, tem vontade, ou alguém que já está fora, nós vamos ter uma matéria muito especial sobre este assunto também. E receberemos uma designer de sobrancelha para dar dicas para que você possa cuidar melhor do seu visual ainda no programa de hoje. E tem muito mais para você, então fique comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Talvez você pense que falar sobre felicidade seja assim um tema mais, não sei, filosófico ou algo assim em que se fala como um sentimento, mas eu quero falar de uma forma mais estruturada hoje, né? Trazendo um pouco da psicologia positiva, porque nós temos um especialista aqui. Aliás, ele é uma das maiores referências em psicologia positiva, né, no Brasil, e é especialista em felicidade, que é o Henrique Bueno. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, que bom estar aqui. Estou muito contente de estar com vocês. Bem-vindo a todos no programa. Eu que agradeço, viu? Agradeço porque é um tema que certamente sei que é muito bem falado há alguns, diria até poucos anos, né? No Brasil, uns 20 anos. Tem já isso como ciência ou não? Sim, a ciência começou formalmente em 98. No Brasil, eu diria que nos últimos 10 anos ela tem tomado tração e tem crescido bastante. Olha só. E o que você diz, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre benefícios, mas o que é importante que a gente saiba sobre a felicidade antes até de conhecer os benefícios? Porque acho que isso até meio que diretamente as pessoas entendem, né? De alguma forma. Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar alguns mitos, quebrar algumas lendas que a gente carrega sobre o que é felicidade. Eu acho que o maior mito de todos é a crença de que algum dia eu vou ser feliz, algum dia eu vou chegar em algum lugar, eu vou ter todas as circunstâncias da minha vida para que eu esteja naquele momento feliz. Ou seja, que tem uma hora marcada com o tempo, é isso que você quer dizer ou não? Com o tempo e com tudo completo, né? Na verdade, todos os seres humanos passam por altos e baixos na vida, né? Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente tem dificuldades para lidar. Então, isso sempre vai acontecer, né? Não existe, agora eu sou feliz, cheguei, hoje eu moro numa casa de praia. Isso. Felicidade não é um ponto. De que forma a gente aprende a lidar com a vida como ela é? Eu diria que felicidade até um pouquinho a ver com uma vida mais madura. Como é que eu lido com a vida como ela é e aprendo a preparar a minha atenção de uma forma diferente para fazer escolhas melhores, para construir um dia cada vez melhor. Então esse eu acho que é o principal mito que a gente carrega, de achar que a gente vai chegar em algum lugar, agora eu resolvi tudo, agora eu sou feliz. Entendi. Agora você tocou num ponto que é interessante, porque se eu tô falando de maturidade, talvez eu possa colocar aqui o agir por impulso mais controlado, não se deixar influenciar tanto pelo meio, mas aí eu teria também um outro aspecto, que é a pessoa se tornar mais insensível. Como que você vê essa questão dos sentimentos que estão envolvidos na felicidade em si, da própria empatia, com a pessoa estar fora, né, alienada, de repente, do mundo? Perfeito. Começa com o vencimento desse mito, né? Quando a gente acha que a gente vai chegar num lugar e agora eu vou ser feliz para sempre, eu acabo me comparando muito e tentando chegar num lugar que não existe. De que forma eu aprendo a aceitar as minhas emoções, aceitar os momentos difíceis, aceitar as dificuldades que eu tenho, sem tentar fugir disso, né? Quando eu tento estar feliz o tempo inteiro, eu nego emoções e a emoção só cresce. Ela é mais difícil de ser tratada. Como é que eu aceito cada uma das emoções que eu estou sentindo e aprendo a fazer escolhas positivas, a agir no meio em que eu me insiro, apesar daquela emoção, de um jeito que seja construtivo, que seja positivo. Então eu acho que o mais importante é viver a vida, aceitar as emoções sem tentar o tempo inteiro estar bem, sem tentar o tempo inteiro estar positivo ou fingir que está positivo. Aceita a vida, lida com as suas emoções de um jeito mais calmo, né?
deixa a emoção fluir no seu corpo e escolhe condutas, comportamentos mais positivos. E tem diversas ferramentas que a psicologia positiva estuda para a gente construir esses comportamentos melhores. Então, interessante você falar, porque quando a gente ouve o termo psicologia positiva, né, agora vamos misturar um pouco, mesclar, né, a ciência da felicidade com a psicologia positiva, que é a sua especialidade também. Como que a gente pode usar desses altos e baixos aí, que são parte da vida de todo mundo, né? Tem gente que está nos assistindo que está super bem, tá de repente comemorando o nascimento de um filho. Tem gente que talvez está ali frustrado no emprego ou com uma crise financeira. E, pelo que eu entendo, então a felicidade ela não é uma alegria total, certo? Não é uma estabilidade de sentimentos. Ao mesmo tempo, para que eu possa lidar com essa situação, eu preciso de uma visão positiva. É isso que traz a psicologia positiva ou não? É outra coisa? Excelente pergunta. Eu vou começar dizendo que o nome psicologia positiva é um nome muito ruim. Porque ele passa duas impressões. Primeiro, de que a psicologia anterior não era positiva, o que não faz o menor sentido, né? Tá. E segundo, que ele passa essa ideia de positividade, de pensar positivo, e a psicologia positiva não se trata disso. O nome psicologia positiva tem a ver com a pergunta que nós fazemos. Enquanto a psicologia tradicional tentava entender e fazia perguntas: por que as pessoas se deprimem? Por que tem tanta ansiedade? Por que casais não ficam juntos? A psicologia positiva quer saber por que alguns casais, apesar das dificuldades de relacionamento, vivem tão bem. Porque algumas pessoas, apesar da pandemia e das crises que nós vivemos, são tão positivas ou tão produtivas, enquanto outros às vezes têm mais dificuldade. Então, a pergunta que a gente faz é outra. Focada no positivo. Isso, nós queremos entender o potencial para elevar. Enquanto a psicologia tradicional queria entender a doença e curar a doença, a gente quer entender as experiências extraordinárias, os outliers, e ajudar a criar um caminho para que a gente viva a melhor experiência possível. Em relação às emoções que você estava me colocando agora, é importante que a gente entenda que felicidade tem dois componentes importantes. Um componente afetivo. Né? Pessoas mais felizes tendem a sentir emoções boas. Em outras palavras, prazer. Só que só isso não basta. Só a emoção não vai me fazer mais feliz. A felicidade vem de emoções positivas e de uma percepção cognitiva e intelectual de que a sua vida faz sentido. Você tem propósito na vida. Essas duas coisas andam juntos, né? Nós conhecemos pessoas que têm uma vida de riqueza, de sucesso, de prazer, mas não se sentem felizes, né? A alegria é uma emoção passageira. Ela vem com alguma situação e a gente tende a voltar para uma linha média. Felicidade é quando eu conecto emoções boas e eu percebo sentido na vida. E por isso, ela dura mais, ela é menos efêmera do que a alegria. Eu posso, por exemplo, estar vivendo um luto e eu estou efetivamente sofrendo por esse luto e eu consigo perceber sentido na história que eu vivi com essa pessoa, no fato de que efetivamente chegou a hora dessa pessoa. A gente consegue construir uma narrativa mais positiva frente à vida. Henrique, então nessa linha eu tenho mais uma pergunta para você, aproveitar a tua expertise aqui. Eu sei que a fé e a ciência estão cada vez mais juntas. Cientistas falando de espiritualidade. Como que você vê dentro dessa ciência da felicidade, da psicologia positiva, o papel da espiritualidade, tendo essa questão do propósito que você trouxe? Ela tem uma relação? Como que você vê isso? Total. No meu instituto aqui no Brasil, a gente trabalha inclusive com um modelo de felicidade que traz 5 pilares. Uma pessoa mais feliz vive bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Né? E na dimensão espiritual, ela acontece quando você consegue apreciar mais a vida, perceber valor no que está acontecendo, saborear as pequenas coisas e perceber sentido na sua vida. Né? Existem hoje grandes universidades no mundo. Eu tenho um amigo, inclusive, que é o chefe da cadeira de psicologia e espiritualidade em Colômbia, lá nos Estados Unidos. Olha só. Exatamente tentando compreender os aspectos da espiritualidade em conexão com o bem-estar, com a felicidade. E a construção da espiritualidade tem a ver com a forma de cada um, né? E existem estudos já conectando o bem-estar espiritual com a prática religiosa ou com a própria fé, né? Então, a dimensão espiritual para o bem-estar, ela é tão fundamental quanto as demais. Agora, a gente pode dizer que essa felicidade, ou até o oposto dela, seria um tanto contagiante ou não? Com toda certeza. Na verdade, o que eu gosto de dizer o tempo todo é que felicidade, primeira é coisa séria, né? Não se trata apenas de se sentir bem. Pessoas mais felizes produzem mais, se relacionam melhor, tendem a ser mais éticas, têm comportamento social mais adequado. Então a felicidade está associada, tem correlação com outros aspectos da vida. Melhor pressão arterial, mais longevidade. Então, com certeza, mais felicidade é algo que nos serve em vários aspectos. Tem benefícios mesmo. E além disso,
pode ser aprendido, né? A psicologia positiva tem nos mostrado que nós podemos construir práticas, ações no dia a dia para que a gente eleve a nossa condição, né? A gente consiga se tornar mais felizes no nosso dia a dia. Legal. Até dentro dessa proposta, Henrique, a gente tem um vídeo aqui que mostra um pouco dessa espécie de replicagem da felicidade, né? Ou até da infelicidade. Então eu vou compartilhar o primeiro vídeo aqui com você, que é uma esposa reagindo ao marido ganhando um presente. Acompanhe comigo. Ah, meu Deus, o que eu vi? Entra de novo. Que presente pra ti. É pra gente descontrair um pouco, né? Mas acaba sendo assim, né? Nessa linha. Total, e foi bacana você ter trazido esse vídeo, porque existem muitos estudos que mostram a relação do dinheiro e da felicidade, né? Primeiro, qual é a vantagem, qual é o benefício de dinheiro em relação ao seu bem-estar, tem muitos estudos sobre isso. E segundo, como é que você gasta esse dinheiro. E vários estudos trazem uma correlação mostrando que quando você gasta esse dinheiro para o outro, quando você faz um benefício para o outro, você se sente mais feliz do que quando você faz esse gasto para você mesmo. Olha então, só. a prática de generosidade, né, Da caridade, ações para o outro, isso traz um ganho para o outro, para você e mais para quem está vendo, né? Então, quando alguém atravessa a rua para pegar uma pessoa que está precisando de ajuda e começa a ajudar essa pessoa a atravessar a rua, ganha quem precisa de ajuda, ganha quem está ajudando e ganha quem está em volta assistindo e vendo aquela ação generosa. Que legal. Nossa, que bom poder saber que a ciência tá vendo isso também, né? Isso é um incentivo muito bom. Tem mais um videozinho aqui que eu quero compartilhar. Esse é de uma mãe com um filho. Vamos ver se é na mesma linha. Acompanhe. Estou sentindo a minha força indo embora. Eu não tinha lido também. É a mãe no segundo dia de férias, quase morrendo ali, né? Foi uma encenação, é claro, mas isso diz muito sobre a nossa realidade também, certo? Como lidar com esse tipo de emoções? Dentro da felicidade, né? Esse eu acho que é o ponto mais fundamental quando a gente fala da dimensão emocional do bem-estar, é que a nossa tendência, quando a gente sente uma emoção incômoda, desconfortável, é fugir dela. Né? Por exemplo, que coisa feia, a gente fala para uma criança, né? Que coisa feia, menino, sentir raiva do seu irmão. Né? A gente tem essa tendência de achar que algumas emoções não são boas. E quando a gente cresce com esse hábito, toda vez que a gente sente uma emoção, por exemplo, imagina que você está no seu trabalho e um grande amigo seu é promovido e você queria aquela vaga. Você sente uma certa inveja. Tá. A nossa tendência é, que coisa feia sentir inveja, eu não devia sentir inveja. Junto com inveja vem culpa, vem vergonha. E quanto mais eu nego a emoção, mais ela se ativa no meu corpo. Nossa. Uma das melhores formas de você começar a construir uma relação positiva com você mesmo e construir mais bem-estar é aceitando as emoções. Eu só sinto inveja porque meu corpo está me dando um sinal que aquela vaga era importante para mim, eu queria aquele lugar. Apesar de eu estar sentindo inveja, eu posso fazer uma escolha boa, né? Eu posso sentir inveja e decidir talvez não falar com esse meu amigo hoje, ou decidir dar um abraço dele, dar parabéns para ele e pedir ajuda para a próxima promoção. Então, sentir uma emoção não é bom nem ruim. É só uma condição humana, a gente vai sentir, né? O que a gente faz com essa emoção é que é o problema. Então, sentir raiva, por exemplo, de um filho. Eu sou pai de 3. Nossa. Eu sinto raiva dos meus filhos e teve um momento que eu achava que isso era ruim. Hoje eu sei que é normal. Quando alguma coisa acontece, eu sinto raiva. Agora, que tipo de pai eu quero ser depende da escolha de ação que eu faço. Então eu posso sentir raiva e talvez chamar minha esposa, a Manu, para agir ou para lidar com aquela situação naquele momento porque eu não estou preparado para isso. Ou posso escolher uma ação positiva, construtiva, apesar da raiva. Então, as emoções, elas são totalmente amorais. A gente sente porque somos humanos. Sim. As ações é que importam. Então, como é que eu aprendo? Só que quando eu sinto a emoção e eu não lido com ela de uma forma positiva, não aceito, eu tendo a ter reações automáticas de eu sinto raiva, eu agrido alguém, ou eu faço um comentário, uma calúnia, alguma coisa nesse sentido. Quando eu começo a aceitar a emoção, eu me torno mais capaz de não ser sequestrado por ela e de fazer uma escolha boa. Então eu posso sentir raiva de um filho e falar, filho, agora eu não quero conversar que o papai não tá bem. Daqui a uma hora a gente conversa, né? Então eu posso começar a aprender a lidar melhor com a emoção, mas isso começa com a aceitação dela. Primeiro aceita, tá tudo bem, eu só sinto raiva porque eu sou humano. Né? E se não existisse raiva, inclusive, não existiria a luta por justiça social, né? A raiva ela é importante para mover a humanidade. As emoções todas são fundamentais.
Primeiro aceita e depois você escolhe agir. E é interessante só fazer um paralelo aqui, porque como a gente vê muita preocupação das pessoas com isso, fazer um paralelo com a parte espiritual. Muitas pessoas se sentem culpadas por esses sentimentos, achando que isso é até pecado, né? No termo da religiosidade. Sendo que, e daí agora eu vou falar até como catequista aqui, né? Sendo que os pensamentos em si, os pensamentos que passam pela nossa cabeça não fazem por si só que a gente peque. A menos que você fixe no pensamento e você consente com aquele pensamento, mesmo que ele não vire ação, você consentiu. É aí que vira. Então eu acho que está super alinhado com essa questão da psicologia. Total. Positiva. Veja, Legal. Os pensamentos acontecem, eles fluem de uma forma automática, né? Então, o pensamento vai vir, a emoção vai vir. Quando eu aceito a emoção e escolho uma ação construtiva, apesar do que eu estou sentindo, eu estou agindo de uma forma positiva para o mundo e para mim. Sim, até humilde, né? Tem muita virtude nisso. Olha, muito bom o nosso bate-papo. Obrigada, viu, Henrique Bueno, por estar aqui. Está também lá no Instagram, aparece para você para seguir, para ter mais dicas sobre a ciência da felicidade, sobre a psicologia positiva. Muito obrigada, viu? Sempre Foi um prazer bem-vindo. estar com você aqui no Vida em Foco. E vamos para um intervalo. Na volta a gente ainda vai receber uma designer de sobrancelha, então eu espero você. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco nesta quinta-feira. Você acompanhou ali no nosso primeiro bloco uma baita de uma conversa sobre a ciência da felicidade, sobre a psicologia positiva. E você viu o nosso especialista falando a importância para a nossa felicidade de praticar a caridade e a solidariedade. Isso me dá uma alegria no coração de saber que, em primeiro lugar, nós todos juntos, como parte da obra Evangelizar é Preciso, fazemos esta caridade e justamente por essa motivação é que nós queremos crescer ainda mais no Brasil. E para a gente crescer, nós precisamos também da sua caridade, da sua contribuição. E ainda você vai sair no lucro, né? Porque a felicidade vai ser para você mesmo, né? Isso o próprio especialista estava falando aqui. Mas o que a gente te pede durante esta quinta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, né? O último mês da campanha, porque mês que vem já tem a festa de Jesus das Santas Chagas. E nós estamos com aquele foco durante o mês de julho e durante o mês de agosto também, de poder reformar toda a parte elétrica da obra Evangelizar, parte do santuário. Chegou a hora da gente fazer isso. É importante que a gente faça para que a gente continue fazendo aquilo que é missão da obra Evangelizar, que é levar a pessoa de Jesus Cristo a mais lugares, pelos meios de comunicação. E é por isso que a gente pede a sua doação extra, que pode ser feita pelo QR Code, que pode ser feita pelo boleto que você recebeu, você que é associado da obra Evangelizar. Então nos ajude. Durante todo esse mês nós estamos também pedindo a virtude da humildade, olhando para essa virtude, para que nós, tendo esta humildade, possamos cada vez mais praticar esta caridade. Então, se você pode, nos ajude nesta quinta etapa de Jesus das Santas Chagas. E durante estes meses, né, de mais frio, quem tem que se cuidar bastante com relação à imunidade, todos nós, mas em especial aqueles em tratamento de câncer, porque aí sim, com essa baixa da temperatura, baixa a nossa imunidade e eles têm uma sensibilidade maior. É o que vai mostrar essa matéria que eu compartilho com você. As temperaturas mais baixas servem como um alerta para pessoas que estão em tratamento do câncer a terem cuidado com o frio. Nesta época do ano, pacientes oncológicos sofrem mais com as temperaturas baixas. Por isso, é preciso ter cuidado com as doenças típicas desta época do ano. Muitas pessoas ficam aglomeradas, o que ajuda na proliferação de diversos vírus, que pode ser prejudicial para os pacientes que estão com a imunidade reduzida. E para alguns, a melhor maneira é não sair de casa. Eu não saio de casa e não recebo visita. O tempo inteiro em casa porque baixa demais a imunidade. Daí eu não tenho o que fazer, né?
Porque se eu pegar, eu vou me prejudicar, as outras pessoas não. Então eu não prejudico ninguém, eu me prejudico. Então não saio de casa. Quando vai visitar lá em casa, fala assim, não tem nada? Não, então pode vir, senão nem venha. Não venha porque eu já estou bem debilitada por causa do câncer. A médica oncologista Marina Thaís Moreira, do Hospital do Câncer de Cascavel, no oeste do Paraná, a UOPECAM, faz o alerta de como as pessoas se cuidarem. Evitar aglomerações, ainda mais agora no inverno, as pessoas têm mania de deixar tudo fechado, não arejam o ambiente. E às vezes a pessoa pode estar com gripe ou até mesmo Covid e não ter sintomas. Mas o paciente que está em tratamento oncológico, especialmente se está fazendo uma quimioterapia, aqueles que têm leucemia ou linfoma, como a imunidade é mais baixa, tem um risco maior de adquirir infecções e pode ser infecções graves. Em relação à pele, tem que lembrar de beber líquido, porque no inverno a gente esquece. Então, sempre carregar uma garrafinha de água. Se não gostar muito de água, dá para pôr frutas, hortelã, para ficar com sabor diferente. Continuar com as dietas leves, comer bastante fruta e verdura. No inverno a gente tende a comer coisa mais calórica, e tomar banhos mais demorados e quentes, que vão ressecar a nossa pele. Então, manter uma hidratação da pele adequada, porque senão a pele seca, dá coceira e coçando você pode causar infecções também. Esse é o tipo de matéria que vale a pena você compartilhar. Se você for lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, lembrou de alguém aí que está precisando desse tipo de cuidado e vai poder se beneficiar dessas dicas? Então compartilhe. Agora, quem quer morar fora do Brasil, e isso é muito de jovens, né? A maioria das vezes, para estudar fora, tem aqueles programas de intercâmbio. Cada vez mais crescente no Brasil. É claro que isso depende de planejamento, depende de uma boa conversa, de uma boa maturidade, mas existem muitas formas seguras de você pensar nesse planejamento. Se tem alguém aí da sua casa, algum jovem, adolescente, querendo pegar um pouco de experiência com os intercâmbios, acompanhe nessa matéria. Morar longe da família e dos amigos, lidar com novos desafios e responsabilidades e resolver problemas em um ambiente estrangeiro. Sabe do que eu estou falando? Quem falou intercâmbio acertou. Mas calma, a experiência fora do país tem os seus benefícios. E um deles é a oportunidade de mergulhar na cultura e no idioma do país de destino. E essa imersão proporciona um aprendizado mais rápido e natural, fazendo com que os estudantes tenham a oportunidade de ser fluentes na língua de um país estrangeiro. É o que aconteceu com o Thiago, de 16 anos. A maioria das coisas você tem que fazer por conta própria, então acho que ajuda muito a você, descobrir novas coisas e como lidar com problemas sozinho. Ele morou 1 ano na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, região sudeste dos Estados Unidos. O meu inglês, eu já falava inglês, só que eu acho que meu inglês melhorou muito. Eu acho que você também acaba adquirindo uma maturidade emocional muito maior, porque você tá sozinho, então acho que você só amadurece em todos os sentidos gerais, assim. Além do aspecto linguístico, o intercâmbio proporciona uma oportunidade única de vivenciar e entender diferentes culturas, desde a gastronomia local até as tradições e valores. Os estudantes têm a chance de absorver conhecimentos que vão além dos livros didáticos. Foi a minha primeira vez, eu fiquei 10 meses lá, fiquei 1 ano letivo, então foi muito legal, fiz muitos amigos, eu participei de musicais, assim, então o máximo de atividades que eu pude fazer da escola eu acabei fazendo. Foi incrível, assim, foi um dos melhores momentos da minha vida, eu fiz coisas que eu jamais achei que eu faria. Segundo uma pesquisa da Associação das Agências de Intercâmbio no Brasil, o número de intercambistas aumentou 13%. A Verônica é consultora de intercâmbio em uma agência em Curitiba. Segundo ela, este aumento na procura está ligado com a pandemia de Covid-19. A gente parou a vida por 2 anos, então agora está todo mundo retomando e está pronto para novos desafios, uma nova experiência, estudar fora. E existem várias modalidades de intercâmbio, até de trabalho voluntário. Existe o curso de idiomas, que você vai para o país e aprende o idioma do país. Existe o high school, que você estuda durante o ensino médio, os cursos de férias, que você aprende o idioma com mais atividades. E também tem programas como voluntariado. A gente trabalha com voluntariado na África, por exemplo, e aproveita e conhece uma cultura totalmente diferente, mas também tem muito benefício. E para você que está pensando em fazer intercâmbio, aí vai uma dica. Segundo a consultora, com programação todo mundo pode fazer intercâmbio. E eu acho que a maior barreira é o medo.
não precisa ter medo. É muito legal, é uma experiência única e todo mundo consegue fazer sim. E seja qual for o destino escolhido, o intercâmbio promete desbravar horizontes e deixar memórias que durarão por toda a vida. É incrível, às vezes eu olho às vezes estou no meu telefone e eu olho as fotos antigas que a gente tirou lá e eu fico tipo, meu Deus, isso é incrível, assim, sabe? Hoje em dia às vezes até parece surreal tudo que eu vivi lá, mas então é algo que jamais eu esquecerei, assim. Com certeza recomendo para todo mundo. Essa é uma forma muito boa para os jovens aprenderem, mas a gente também precisa pensar nos casais. E uma forma muito buscada desses casais crescerem juntos na conexão é pelo encontro de casais. Nós vamos ver como foi o ECC lá em Camaragibe, Pernambuco. Acompanhe comigo. O encontro de casais com Cristo se reuniu na paróquia Pio X em Camaragibe para homenagear Dom Fernando Saburido pelos 14 anos à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife. A igreja estava repleta de casais membros do ECC. Hoje o movimento está em todas as 150 paróquias e só no ano passado mais de 800 casais fizeram o encontro. Para os dirigentes, Saburido foi um grande incentivador deste serviço à igreja para resgatar as famílias. A celebração foi presidida por Dom Fernando Saburido e concelebrada pelo padre Henrique Nascimento, diretor espiritual do ECC arquidiocesano. A nossa paróquia de São Pio X tem muita gratidão a Dom Fernando Saburido, porque verdadeiramente ele fez essa igreja voltar a sorrir. E ele deu grande apoio às famílias, exatamente para recordar que cada família é um santuário doméstico. E que a gente evangelizando esses casais, a gente chega à juventude, a gente chega aos idosos e assim verdadeiramente faz aquilo que o Papa Francisco tem muito incentivado, evangelizar no ambiente familiar para trazer estas pessoas a encontrar-se com Cristo e se tornarem fermento em tantas famílias no mundo que enfrentam crises. Então a nossa gratidão a esse pastor que sempre teve este coração sensível às problemáticas da família. A nossa gratidão e a nossa oração por ele. Ao final da celebração, o casal arquidiocesano do ECC, Beline e Anésia, agradeceram a Dom Fernando por todo o incentivo dado ao movimento durante seu pastoreio e entregaram a placa de reconhecimento em nome de todo o ECC. Em seguida, todos se reuniram para uma foto, registro que ficará para sempre na memória de todos. É um movimento que faz um bem enorme à igreja. Graças a Deus, nós temos aqui na Arquidiocese, em quase todas as paróquias, a presença do ECC. E isso é fundamental para que possamos trazer para a igreja casais, famílias que viviam completamente afastadas. De modo que eu agradeço muito ao ECC por essa homenagem, isso me sensibiliza muito. É um reconhecimento que, de fato, eu dou graças a Deus, porque realmente eu só tenho que agradecer a eles por esse bem enorme que eles nos proporcionaram ao longo desses 14 anos. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos para a TV Evangelizar. E como você cuida das suas sobrancelhas? Tem alguma ideia de como fazer isso? A gente vai ter uma designer de sobrancelha aqui depois do intervalo, então volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco nesta quinta-feira e já você vai ter dicas aqui no programa com uma designer de sobrancelha para você poder cuidar do seu visual. Mas antes eu quero compartilhar com você esse 7º congresso Alegria da Comunhão em Missão, que foi um congresso para crianças em Belo Horizonte. Acompanhe comigo. Cerca de 250 crianças e adolescentes participaram do congresso em Belo Horizonte, com o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. A proposta do congresso foi para que as crianças, que são as protagonistas da nossa obra, nos dessem essa resposta. Como ter essa comunhão enquanto infância e adolescência missionária? Porque as nossas crianças é que falam para nós como que a nossa igreja deve caminhar nesse processo de comunhão.
É essa a importância desse nosso congresso hoje. A 7ª edição do congresso reuniu os pequenos missionários no Santuário da Saúde e da Paz, a Igreja do Beato Padre Eustáquio. O santuário é a igreja que acolhe de forma muito particular momentos especiais, como uma celebração estadual da infância e adolescência missionária. É cumprir a nossa tarefa, cumprir a nossa missão, lembrando sempre que esse santuário foi plantado pelas mãos de um missionário, o Beato Padre Eustáquio, que há 80 anos lançou aqui a pedra fundamental. Durante 3 dias, crianças e adolescentes vindos de várias partes de Minas Gerais ouviram palestras, fizeram dinâmicas, orações, além de trocarem experiências. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto. Eu acho que esse foi um dos melhores encontros que eu já participei, uns que teve mais interatividade, que foi os que tiveram mais a participação mesmo das crianças e dos adolescentes. Desse aqui eu acho que eu vou levar o compromisso de sempre estar junto, a comunidade, sempre juntos e andando junto lado a lado. A Lídia veio de João Pinheiro, região noroeste do estado. Para ela, as mais de 6 horas de viagem valeram cada momento. Participei de muitos eventos, muitas brincadeiras e muito conhecimento. Foi muito bom e foi bem gratificante estar essas 6 horas viajando até chegar aqui. O próximo congresso está marcado para 2025 em Januária, quase na divisa com o estado da Bahia. Agora a gente vai falar um pouco sobre mais harmonização no seu rosto por meio das suas sobrancelhas. Então, eu já estou caminhando aqui para falar com a Karen Santos, que é designer premiada, instrutora também. Veio aqui hoje com a Kathleen Maiara, certo? Seja bem-vinda. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. O que você preparou pra gente? Eu vi que você já estava trabalhando ali, né, durante o nosso vídeo ali. O que você está analisando para fazer a sobrancelha dela, que é importante aqui pra gente saber? Eu fiz primeiro a aplicação da Rena, que a Rena é meu carro-chefe. Tá. E eu fiz um lado primeiro. Você tá fazendo nessa aqui, né? Pra gente ver a diferença, pra ver a diferença. Uhum. E o que você leva em consideração? Você vai mudar o formato da sobrancelha dela ou não? Não, eu sempre respeito o que ela tem. Tá. Só corrigindo falhas, alguma coisa assim que ela goste. Tá. Mas o que você leva em consideração para fazer essa harmonia? Você bate o olho na pessoa, tipo, você já deve estar me analisando aqui. Porque com certeza. Coisa desse tipo de pessoas, né? Que fica analisando ali. O que você olha? Você vai olhar a altura, você vai olhar a cor, você vai olhar o tamanho, o ponto de início e fim? Dá uma noção pra gente. Eu gosto de olhar a espessura e a tonalidade também do fio. Tá, tonalidade e espessura, só isso? A marcação eu faço com a simetria, né? Que tem o passo a passo certinho pra fazer. Tá, então você usa a simetria. Então vai explicando pra gente o que você tá fazendo aqui. Eu tô fazendo a finalização. Tá. A Rena, ela ficou agindo. Aí eu tiro um pouquinho com algodão e água e venho com o fixador pra neutralizar. Você falou que ela fica agindo quanto tempo? Em torno de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. E quanto tempo que dura? Assim, depende de cada pele. Sendo uma pele muito oleosa, ela dura um pouco menos. Ou dependendo da tonalidade. Por exemplo, a gente faz uma bem marcadinha, porque ela tem cabelo escuro e ela gosta da marcadinha. Mas caso ela fosse uma pele mais clara, loira, alguma coisa do tipo, a gente faz mais clara e dura menos também. Mas é entre 7 a 15 dias. Depende de cada pessoa mesmo e cuidado. De 7 a 15 dias ela tem que fazer uma manutenção, digamos. Isso. Ah, entendi. E por que você... Pode ir fazendo, se você quiser. Você prefere a Rena por quê? Por qual motivo? Ela corrige falhas com naturalidade. Ela também tem efeito de hidratação na pele, ativa a circulação. Isso que você está fazendo uma hidratação ou não? Isso, esse aqui é o fixador para neutralizar a cor e para finalizar. Tá, e como que você trabalha o pigmento? Para não ficar muito escura, nem muito... para acertar isso. Porque ela vai desbotar ainda, né? Também, isso, não vai? Então, normalmente é no tempo. 10, 15, 20 minutos. Ela acabou ficando um tempinho mais, então vai ficar mais marcadinha. Tá. E depois de desbotar, como que sabe o resultado depois? Tipo, pra ela ficar com o aspecto mais natural, quanto tempo vai? Vai uns 5 dias. Uns 5 dias? Entendi. Porque, eu vou te falar uma coisa, eu tive uma experiência na minha infância, na minha adolescência, sei lá, que eu aprendi uma aula de automaquiagem, sabe? E a gente tinha que pintar a sobrancelha.
Entendi. E eu fiz uma taturana no meu rosto, que eu acho que eu traumatizei daquela época, entendeu? Que ficou um negócio que eu olhava no espelho e falei assim, meu Deus, não sou eu, o que aconteceu, né? Então é algo que é bem delicado, assusta, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso pro pessoal que às vezes tem vontade de perder o medo também, né? Porque... Olha, é que nem eu falo assim, vai ficar muito pretão. Não, na dela vai ficar preta, porque é o que ela gosta, deixa eu ver se tá dura preta. mais. Mas você gosta sim desse efeito? Eu gosto escuro. Entendi. Vai ficar bem marcadinha. Sim, entendi. Mas no início a gente sempre dá uma esfumada pra trazer um pouco mais de naturalidade. Mas caso ela gostasse de clarinha, a gente deixa clarinha também. Tá, mas por exemplo, isso também vai influenciar na... Porque ela tem quantos anos? Você tem? Eu tenho 15. Ela tem 15 anos, né? Então, 15 anos, se errar na sobrancelha, vai estar tudo bem, né? Porque ela tem 15 anos, né? Agora, por exemplo, uma pele mais madura, alguém que já vai... Que de repente, se exagerar na sobrancelha, vai ficar assim meio esquisito, né? Como que você cuida disso? O que a pessoa tem que ter em mente? Olha, pessoas mais velhas, no caso, é difícil... É um pouquinho mais lento a questão de crescimento dos fios. Então, se eu afino a sobrancelha ali, pode ser que não cresça mais, pode ser que eu faça uma falha. Mas em questão de rena não tem problema nenhum, porque a rena ela vai sair com os dias, ela não é uma micropigmentação, pra pessoa ficar com medo de ficar pra sempre. É o design. Tá, então são várias técnicas. Então menciona pra mim quais técnicas você tem. Você gosta pelo jeito da rena, mas tem outras, é isso? Eu gosto da rena, o design, que é só a epilação dos fios, né? Pra quem não gosta de rena, e tem a micropigmentação também. Tá, aí a micropigmentação, ela vai durar mais tempo? Dura mais tempo, A gente faz com agulha, com dermógrafo. Ela é uma implantação de pigmento na pele. Daí dura a partir de 8 meses, 1 ano, vai de cada pele e pode ficar com um aspecto mais natural, porque também tem aqueles que são mais estilo maquiada, tem as que são mais naturais, certo? Isso é pela técnica que você define? Aqui eu trabalho é a shadow e a minha é bem mais natural do que a rena. Ela fica aquela rena bem como se fosse... A shadow na micropigmentação fica mais natural do que a rena? Bem mais natural que a rena. Entendi. Entendi. E daí como que a pessoa faz pra escolher? Ela vê por fotos? Ela já dá pra simular hoje com esses aplicativos alguma coisa ou não? Pra pessoa se ver? Em questão da micropigmentação? Dos dois, pra ver o efeito final, digamos, antes de Eu não achei, fazer. Não achei algo assim ainda, mas eu sempre, quando a pessoa ela quer fazer uma micro, eu falo pra ela assim, vem aqui no estúdio, vamos fazer uma rena pra gente ver o formato, se você vai gostar. Porque daí se a pessoa não gostar, ela se livra depois com mais facilidade. Exatamente. Então daí eu gosto de fazer o design antes da micropigmentação. Sim. E quanto tempo mais ou menos leva pra fazer o procedimento de cada um? A rena sempre eu levo em 40 minutos a 1 hora. Eu faço todo o design, a epilação dos fios. Já faz 1 hora que você tá mexendo nela? Olha só, por isso que você chegou aqui fazendo as coisas, entendi. Sim. E daí tem manutenção em casa? Não. Não precisa ficar penteando igual você tá fazendo? Não, sim. É só pentear, hidratar, lavar. A curvatura dela é assim mesmo ou você que fez? É dela. É dela. E isso é uma coisa mais que mulheres fazem ou homens também procuram? Homens fazem também. Tenho bastante homens que eu faço. A maioria tem um colega nosso aqui que diz que tem uma monocelha. Daí é indicado também ou não? Bem que eu não vi não, porque dele tá bem bonitinho ali. Homens fazem mais design só, né? Que é só pra definir. Que é só pra ficar ali certinho. Isso. E tem alguns que fazem rena sim. Que normalmente acontece de ir em barbeiro e eles acabam tirando um pouquinho a mais, eles querem consertar. Entendi. Pra corrigir algum erro. Isso. Entendi. Legal. Aqui você finalizou? Esse lado sim. Sim. Mas vai fazer alguma coisa de cá ou não? Não vai fazer micropigmentação aqui, né? Não. Eu iria aplicar a rena desse lado, não sei se... Você vai fazer o quê? Vai aplicar? Aplicar. Tá, só pra gente ver aplicando. Legal. Dá tempo. Dá tempo porque já me assopraram que dá tempo. E você faz sempre? É a minha segunda vez fazendo com ela. É? Segunda vez. Viciou já. Eu só vou fazer com a Karen, ela é melhor que tem pra fazer. Não, ela já respondeu a pergunta que a minha produção quer que eu te faça aqui. Que você confiou nela. Confio. Então posso te perguntar umas coisas aqui, já que você está disposta a falar? Pode. O que você levou em consideração para escolher profissional? Porque é teu rosto que tá ali em jogo. Eu vejo o trabalho dela, ela faz muito bem feito o trabalho, e daí Fica vendo como que é o resultado do trabalho. E daí eu gostei do trabalho dela, e daí eu deixei fazer. Confiou. Confiei no trabalho dela. Geralmente, então, quem vem pra você, Karen, vem por indicação ou não? Todas. Todas? Todas. Todo cliente que passou de uma, outra passou, todas é o boca a boca. Entendi.
Legal. Olha, vai ficando bem pretinho mesmo, hein? Aham. É. E pra quem é mais clarinha, tipo, ela tem cabelo bem escuro, tal. Pra quem é mais polaco, digamos. Eu pra quem faço não também. tem, para quem não tem sobrancelha, tem pessoas que não tem de tão clarinho, né? Tem uma amiga minha que não tem. É. Dá pra fazer, não sem ficar assim muito chamativo? Com certeza. Eu faço várias que ficam bem delicadas. E geralmente você começa quando é a primeira vez que a pessoa vai fazer, você pega leve? Pego leve. Faz menos e depois se a pessoa quiser, ela volta. Sim. Olha que legal. Nossa, é um trabalho de artista mesmo, gente. Tem que fazer ali todo... Vocês estão dando close aqui ou não? Tá, né? Tá pegando ali. Olha, tá pegando tudo ali com o palitinho de dente. Quantos cursos você fez pra... Muitos ou não? Na tua vida? Não, fiz um. Você fez só um curso? Um de design e um de micropigmentação. Deus a Deus, e já tem premiação, minha filha? Já. Então você já nasce... Olha só, tá Eu vendo? amo A que eu pessoa já faço. nasce com um dom também, né? Muito legal. Muita prática, né? E você- 4 anos que eu tô 4 trabalhando, anos. então praticando muito. Isso que vai dando mais firmeza também, né? Isso. Muito legal. Vou fazer mais um pouquinho. A hora que acabar meu tempo, produção, me avise. Porque ela tá pintando aqui, tá bonito. E Karen, tem algum risco de alergia ou não? Que a pessoa tem que cuidar, fazer algum teste? Normalmente não. É Não? bem raro a rena causar alergia. O que eu não faço é em gestantes. Em Que daí, gestante, normalmente- então é bom cuidar. Isso, Bom não que tá- fazer, no caso. Principalmente as que têm peles sensíveis. Eu tenho gestante que eu já atendi até um dia antes do parto. Queria estar bonita lá. E nunca deu nada. Mas já aconteceu, sim, de ter um caso que era uma menina novinha e ela acabou não me informando. E aí dá um inchaço, sai umas bolinhas, mas depois de uns dias fica tranquila também. Não é nada muito grave. Sim, entendi. Muito legal. Karen, eu sei que você vai terminar, a gente já viu finalizado ali, mas agora tá realmente dando meu tempo. Mas eu vou deixar o contato seu, né? Você posta vídeos lá, fotos do seu trabalho lá no Instagram, certo? Então o pessoal pode conhecer mais do trabalho da Karen também. Agradeço, viu? Eu que As agradeço. duas por terem vindo aqui. Muito obrigada, tá? De nada. E obrigada a você pela companhia. A gente volta amanhã aqui na programação, que sexta-feira vai ter até bolo aqui pra você, tá? Eu te espero.